A série começa explicando um lugar chamado Ninho dos Monstros, também conhecido como masmorra ou labirinto. É profundo e vasto, e frequentemente lança monstros violentos no mundo humano, trazendo quantidades imensuráveis de terror. Fazia todos tremerem de medo, podendo apenas esperar que alguém os salvasse, já que ninguém até agora conseguiu enfrentar essa ameaça. A história nos leva aos arredores do Império Belgrand, onde uma vila está sendo destruída por monstros. Um lobo está rosnando, olhando para seu próximo lanche, que é uma mãe e seu filho. Ele mostra as presas, prestes a terminar o trabalho, até que um homem desembainha sua lâmina e o corta bem ao meio. Ele pergunta se elas estão bem, e elas dizem que sim. Instantaneamente, elas ficam aliviadas, e ele diz a ela para deixar o lugar com eles, pois ele e seu grupo cuidarão de tudo. Ele diz a ela para correr rápido, e se apresenta como parte dos Cavaleiros Imperiais de Belgrand, o líder do 13º pelotão, chamado Ash. Ele então ordena ao seu grupo para avançar e aniquilar todos eles enquanto correm pela vila. Outro lobo salta em Ash por trás. Ele se vira, invertendo a empunhadura e apunhala o lobo diretamente na garganta. Um monstro voador percebe a brecha e avança para um ataque. Ele salta para o lado para evitá-lo, e então consegue recuperar o equilíbrio. Procurando por algo por perto, ele avista um forcado, o pega e o arremessa com tudo depois de imbuí-lo com aura, fazendo-o voar rápido demais para o pássaro desviar e o empalando em uma parede. Ele percebe que se está tendo que usar tanto poder, sua equipe provavelmente está na mesma situação, enquanto vemos dois deles cercados por uma horda. Um deles pergunta ao outro com quantos desses ele acha que terão de lidar, e ele responde que parece não ter fim. Ash então chama por ambos. Descobrimos que seus nomes são Mary e Will. Ele pergunta se eles estão bem, dizendo que não podem perder aqui. Eles são os únicos que restam para proteger esta vila. Claro, tanto Mary quanto Will concordam e avançam direto para os monstros. Eles acabam lutando durante a noite inteira até vermos que todo o grupo está exausto. Ele então diz uma daquelas frases de mau agouro, perguntando se são todos eles, enquanto vemos ofegante até que uma sombra gigante paira sobre eles. O grupo inteiro percebe que isso é ruim quando todos se viram horrorizados, avistando uma serpente gigante olhando para eles. Ele diz que parece que um dos grandes decidiu aparecer só no final. Ela abre a boca enquanto chamas começam a jorrar dela, e dispara um ataque de raio direto em direção a Ash. Ele desvia do ataque recuando, mas percebe que esse era o plano dela, pois a serpente começa a rastejar direto em sua direção, e ele não consegue desviar, prendendo na parede como eu e sua mãe, mas Ash consegue bloquear o ataque com sua espada. Um dos membros do grupo grita por ele, puxando seu arco, e prepara uma flecha atirando-a diretamente na lateral da serpente. A flecha consegue perfurar seu olho, fazendo-a soltar Ash e gritar de dor. Ele diz que ela o salvou, e descobrimos que o nome dela é Uka. Ash, percebendo que não pode desperdiçar essa chance, salta no ar, preparando sua espada, e começa a gritar enquanto golpeia para baixo, partindo-a em duas. Ele aterrissa atrás dela e limpa o sangue de sua lâmina. Os aldeões observam, se perguntando se acabou, e então começam a aclamá-lo. A enchente de monstros que ocorreu no Império foi suprimida, graças aos esforços do 13º pelotão e, particularmente, de seu líder. Suas conquistas foram incríveis, pois ele derrotou sozinho mais de 200 monstros. Sua força avassaladora lhe rendeu o apelido de Ash, o Massacrador. Algum tempo depois, no Castelo do Império, vemos o rei concedendo a ele o posto de quase nobre por suas conquistas. Ash agradece a ele e caminha orgulhosamente, exibindo seu novo distintivo. Alka diz que isso é incrível, mas que não esperava menos dele. Will diz que é uma promoção extraordinária. Mary então pergunta se isso o torna um nobre agora. Ash diz que sim, mas que também vai ficar noivo. Alka vira pedra e começa a chorar, dizendo que ele precisa recusar. Ele diz que ela não deveria pedir o impossível. A outra parte é a Lady Rafia, a segunda filha da prestigiosa família Haga. Não há como um quase nobre recém-nomeado como ele pudesse recusá-la, e muitas coisas aconteceram, e ele está confuso, mas achou que tudo era bom. Tudo estava correndo bem, e ele pensou que teria uma vida cor-de-rosa. Mas, é claro, seus desejos não foram atendidos. 3 anos depois, o vemos perguntando a Rafia o que ela acabou de dizer. Ela diz a ele que o noivado está desfeito, e ele fica simplesmente confuso. Ele pede para ela esperar 1 minuto, perguntando o que ela quer dizer, e se ele fez algo para chateá-la. Ele mudou suas roupas e seu gosto para combinar com os dela. Ele até parou de beber e fumar, enquanto a enchia de presentes o tempo todo. Ela diz que está simplesmente enjoada dele, e que lidar com um plebeu selvagem já é ruim o suficiente. Além disso, ela conheceu alguém da família de um conde, e ele já lhe dá muitos presentes caros. Ele pergunta se ela está realmente terminando o noivado por um motivo como esse, mas ele não vai aceitar porque a ama de verdade.
Ela diz que isso é nojento, e que ele só quer se casar para entrar na família dela. Ele diz que nunca disse isso, mas que foi o pai dela quem insistiu que eles se casassem em primeiro lugar. Ela diz a ele para ter cuidado com o que fala, pois ele não deveria estar insultando o pai dela. Ele diz que não disse nada que pudesse ser considerado um insulto, e ela bate na própria mão com o leque, dizendo que já terminou de falar com um plebeu, e manda seus homens o jogarem para fora. Eles agarram Ash e começam a levá-lo embora, e ele diz a ela para ouvi-lo. Mas ela diz que nunca mais quer ver o rosto dele e bate a porta. Enquanto ele anda pela rua agora, ele diz que é estranho a família dela anular publicamente o noivado dessa forma. Não faz sentido nenhum. Alguns homens então o abordam na rua, dizendo-lhe para ir ao quartel da Ordem dos Cavaleiros, pois seu superior está o chamando. O líder dos Cavaleiros Imperiais, chamado Mike, diz a ele que ele está expulso da Ordem. Ash está confuso, perguntando o que ele fez de errado, e Mike diz que ele é um estorvo para sua carreira e sua vida amorosa. Ash agora percebe que este é o cara com quem sua garota estava saindo, e que ele nunca gostou de Mike desde o início. Ele era apenas um garoto rico que conseguiu sua posição apenas por nepotismo, e deve estar preocupado que ele vá conseguir uma promoção em vez dele. Mike pergunta por que ele está fazendo essa cara, mas, coincidentemente, ele o odiava desde o início porque um plebeu nunca deveria estar em pé de igualdade com um nobre. E a vez que eles derrotaram aquele monstro nem foi grande coisa. Ash parece irritado por ele estar zombando dele e dos esforços de seus amigos e o agarra pelo colarinho, pedindo para ele repetir o que acabou de dizer. Mike diz que isso significa que ele está tentando desafiá-lo. E se ele, filho de um conde, decidir agir, seus amigos também não poderão ficar na unidade. Percebendo que ele está certo, Ash o solta. Mike diz que certamente ele entende a diferença de status entre eles agora. Ele só se importava em matar monstros, então ele vai ensiná-lo o que realmente importa para um cavaleiro. Enquanto ele arranca o distintivo de seu peito, ele pisa nele, dizendo que o que lhe falta é elegância, e isso é algo que um plebeu nunca entenderia. Ele diz para ele arrumar suas coisas e sair até o final do dia. Enquanto Ash caminha pelo corredor, ele está imerso em pensamentos sobre tudo isso, enquanto todos cochicham, dizendo que não se pode julgar um livro pela capa. Ele se pergunta de que boato estão falando, e bate em uma porta antes de entrar, dizendo que trouxe seu equipamento para devolvê-lo. O cara ri, dizendo que o cavaleiro que dizem ter pedido demissão chegou. Ash pergunta do que ele está falando, e o cara diz que todo mundo sabe. Ele levou um fora porque forçou a noiva a fazer brincadeiras pervertidas. Ash pergunta onde diabos isso começou. O cara diz que ele forçou a bela Lady Rafi a brincar de bebê, e ela ficou com nojo dele, então correu para Mike pedindo ajuda. Então Mike ficou com raiva e o demitiu, ou assim diz a história. Ash fica constrangido, se perguntando se é isso que as pessoas realmente pensam dele agora, já que isso não é nem remotamente verdade. Ele vai para fora e soca a parede, se perguntando por que Mike faria isso. Até agora, ele trabalhou duro, e em um instante, perdeu tudo. Alka grita por ele e corre, perguntando se é verdade que ele está deixando a ordem. Ela é a única nobre em sua unidade, e embora todos a chamem de Alka, seu nome verdadeiro é Ulrika. Ele diz que não está pedindo demissão. Ele na verdade foi demitido. Ela pergunta por que seria esse o caso, e diz que ainda tem muito a aprender com ele. Ele parece comovido e explica que ela também é considerada a mascote deles. Ela costumava chorar o tempo todo quando entrou, mas cresceu muito. Ela então diz a ele que ouviu sobre os rumores de brincadeira de bebê, e se ele gosta, ela também gosta. Ele pergunta que diabos há de errado com ela, e diz que são mentiras completas desde o início. Ela diz que então não há necessidade de sair, se for esse o caso. Porque se ele for embora, o que acontecerá com a unidade Janus? Temos um flashback de 3 anos atrás, onde vemos Mary irritada, pois todos lutaram como o diabo, mas apenas Ash ganhou uma medalha e nada para o resto deles. Will diz que o Império não leva a crise das masmorras a sério, e a maioria das pessoas pensa que é apenas controle de pragas. Ash diz que, mesmo assim, é um fato que eles protegeram esta vila, e os aldeões os agradecem e que eles podem se orgulhar disso. Mesmo que os nobres não entendam, é algo que eles carregarão para sempre. E para comemorar a batalha deles, deveriam dar um nome especial à sua unidade. Eles concordam. Então ele pergunta a Will se ele tem alguma ideia. Will pensa a respeito, dizendo que podem chamá-la de Janus, o nome de um deus antigo com 2 rostos, um olhando para frente e outro para trás. Mary ri, dizendo que era o esperado do cérebro do grupo. Ulka concorda, dizendo que se encaixa perfeitamente, já que eles lutam tanto contra humanos quanto contra monstros. Ash diz que está decidido então, e a partir de hoje, eles serão a unidade Janus. De volta ao presente, ele diz que mesmo que estejam separados, ele sempre será um membro da unidade, não importa para onde vá. Ela pergunta o que ele vai fazer agora,
e ele diz que está farto dos nobres do Império, então provavelmente irá para o exterior. Ela agarra o braço dele, dizendo que também irá com ele. Ele diz que ela não pode, porque ela ainda é da nobreza. Então ela terá que ficar e proteger a unidade. Ela diz que entende, mas quer que ele a monte quando se estabelecer. Ele promete. Enquanto ele sai, ela grita, dizendo que é melhor ele cumprir. Mas então ela começa a ter uns pensamentos estranhos enquanto ele parte. Ash explica que devolveu seu título honorário, descartou o sobrenome Hart e voltou a ser apenas o bom e velho Ash. Mas ele se sente um pouco aliviado, como se um peso tivesse sido tirado dele, e é honestamente revigorante. E é hora de ele ir enquanto sobe em um trem. Enquanto Ash olha pela janela, ele diz que já se passaram 2 dias desde que deixou o Império, mas ainda assim é a primeira vez que anda de trem. Mas pensar que é movido à magia é uma loucura. Sua velocidade nem se compara à de uma carruagem. Um homem então pergunta se pode ter um momento, e Ash pergunta quem ele é. Ele diz que encontrou este panfleto, se perguntando se era algo que ele deixou cair. Ash diz que sim, agradecendo. O velho então pergunta se esta é a primeira vez dele no reino. Ash pergunta como ele sabia, e o homem diz que ele estava olhando a paisagem cheio de curiosidade, e imaginou que não era do reino de Rosabel. Ash diz que no Império, apenas os ricos podem andar em trens mágicos. O homem diz que no reino, é apenas um meio de transporte comum. Ash diz que é incrível, e o homem diz que o reino é líder em tecnologia mágica. O reino de Rosabel sempre esteve exposto à ameaça de masmorras e monstros, e a única coisa capaz de enfrentá-los é a magia. Produzir fogo ou água com a ponta dos dedos, e até artes milagrosas que curam feridos ao ponto da perfeição. Tudo isso foi um subproduto da pesquisa mágica. Eles chamam isso de Magitech e fizeram ferramentas com os monstros que mataram. Graças à Magitech, suas vidas mudaram drasticamente e se tornaram muito mais prósperas. Através da pesquisa mágica e do desenvolvimento da própria Magitech, o reino agora se tornou conhecido em todo o mundo como uma grande nação Magitech. Ash diz que o Império, que negligencia as masmorras, é realmente um país atrasado quando comparado aos Rosabels. O locutor do trem diz que eles chegarão em breve à segunda cidade masmorra do oeste do reino. O velho diz que parece que chegaram. Enquanto o locutor continua pedindo às pessoas para se certificarem de pegar seus pertences antes de sair, Ash segue o velho, pois eles estão indo para o mesmo lado. Um homem então chama pelo cavaleiro mais velho enquanto vemos uma carruagem esperando. Ash agradece a ele por lhe ensinar muitas coisas. O velho diz que de jeito nenhum, e então o dá as boas-vindas ao reino, dizendo que espera que ele fique. Ash diz que sim, e o agradece mais uma vez. E enquanto ele começa a andar por aí, ele diz que está na segunda cidade masmorra. Enquanto ele anda por aí, ele diz que é incrível, e só vê comerciantes por toda parte. Enquanto ele continua andando, ele avista uma mulher correndo atrás dele. Ele se pergunta qual é o problema dela enquanto ela esbarra em seu braço. Alguns homens rapidamente a perseguem, perguntando até onde ela acha que pode correr nesta cidade. Ela acaba correndo para um beco sem saída, e eles riem dizendo que agora ela não tem escapatória. Ela implora para que eles parem, e o homem diz que se ela apenas se comportar, mas antes que ele termine a frase, Ash agarra seu ombro, dizendo que eles estão sendo um pouco rudes em público. O homem grita perguntando quem diabos ele pensa que é para interferir, e Ash diz que qualquer um pode ver que ela está incomodada, então para a deixarem em paz. O cara arma o punho dizendo para ele calar a boca e ataca. Ash se esquiva antes de acertá-lo em cheio no estômago, fazendo-o cuspir e cair no chão. Os outros 2 homens avançam contra ele. Eles começam a desferir golpes descontroladamente, mas não conseguem acertar um único. Ele diz que pensou que eles estavam apenas bêbados, mas esses movimentos são de alguém acostumado a lutar, o que faz sentido para uma cidade com uma masmorra. Ele chuta um dos caras no peito, mandando-o pelos ares, e quando o careca olha, ele o percebe tarde demais, sendo socado bem no rosto, derrubando no chão também, enquanto Ash segura seu pulso. O cara original que apanhou feio fica irritado e pega sua lâmina, dizendo que não vai perdoar isso. Ash suspira perguntando se ele está realmente sacando sua espada no meio da cidade enquanto o cara salta direto para ele. Um homem então grita, dizendo que já chega, pois não permitirá que isso continue. E além disso, não há como um amador derrotar um cavaleiro, especialmente quando ele está enfrentando um dos melhores do Império, Ash Hartis, nada menos. Ash fica animado em vê-lo, e descobrimos que seu nome é Bael. Ele explica que seu nome é Bael Barone, dos Cavaleiros do Reino. No passado, durante lutas de intercâmbio entre os Cavaleiros Imperiais e os Cavaleiros do Reino, ele é um homem que lutou muitas vezes, e suas vitórias e derrotas estão empatadas. Em outras palavras, ele é um rival perfeito. Nós os vemos brindando em uma taverna próxima. Bali diz que correu para lá após ouvir relatos de um distúrbio e nunca imaginou que encontraria um velho amigo.
Ash diz que faz cerca de 1 ano desde a última luta deles, mas Bali está mais curioso para saber por que ele veio para cá. Ash diz, na verdade, ele estava prestes a mencionar isso. Nós o vemos fumando um cigarro, dizendo que foi por isso que ele deixou os cavaleiros e veio para cá. Bali diz que foi uma pena, mas honestamente, isso o irrita, e agora ele sabe que eles deveriam simplesmente começar uma nova vida aqui no reino. Ash fica surpreso com isso, enquanto Bael lhe oferece a posição de caçador de masmorras. Ash pergunta o que é isso, e Bael diz que é um trabalho onde você caça monstros dentro de masmorras, coleta pedras mágicas de seus corpos e as vende na associação. Com suas habilidades, ele conseguiria ganhar mais do que o suficiente para viver confortavelmente. Ash diz que entende e Bali continua, dizendo que também ficaria feliz se um ex-cavaleiro capaz como ele se tornasse um caçador. Um homem então entra abruptamente dizendo que há uma emergência, pois ocorreu um surto de monstros na masmorra, e ambos parecem surpresos. Ash pergunta se ele quer dizer um transbordamento de monstros, e o soldado lhes diz que a Ordem dos Cavaleiros enviou um pedido de emergência à Associação de Caçadores, mas ele não sabe quantas pessoas eles conseguem reunir. Bali pensa sobre isso, então diz a Ash que esta é a chance perfeita para eles lutarem lado a lado. Aprendemos que um transbordamento é um fenômeno onde monstros enlouquecem. Monstros que escapam da masmorra atacarão impiedosamente qualquer objeto ou humano à vista. Eles entram na masmorra para impedi-lo antes que ocorram baixas. Ele concorda, dizendo que vai fazer isso. Bali diz que está feliz por poder lutar ao lado dele, e Ash diz que fará o seu melhor para não atrapalhar. Na associação de caçadores, Bali diz que eles precisam entrar aqui primeiro, enquanto vemos todos conversando no primeiro andar. O soldado de antes diz à recepcionista chamada Mai que ele trouxe o Capitão Bali, e homens estão gritando, perguntando o que vão fazer, e se vão entrar ou não. Ele precisa saber se há alguma notícia dos cavaleiros. Ash diz que este lugar é puro caos. Bail diz a ele que isso apenas mostra o quão sério é o assunto, e ele diz a Mai que precisa saber dos detalhes. Ela diz que estava esperando por ele. Eles receberam um relatório de um surto anormal de macacos azuis no 10º andar do subsolo. Havia cerca de 300 deles. Ele diz que não há dúvida. Isto é um transbordamento prestes a acontecer. Ela então pergunta quem é aquele com ele, e ele o apresenta como Ash, dizendo que ele se juntará à linha de defesa. Mai pergunta se ele deveria mesmo trazer um amigo para isto, perguntando se ele é um caçador ou um cavaleiro. Alguns dos outros aventureiros perguntam se ele tem alguma experiência, e se talvez ele seja um cavaleiro de outra cidade. Bael diz que não há necessidade de se preocupar, pois ele garante as habilidades dele. É hora de eles se apressarem para a masmorra. Eles se dirigem para a primeira entrada da masmorra, e Bael diz que lhe emprestará algumas armas e armadura. Ash diz que agradece, e que ele geralmente usa armadura leve. E quanto a uma arma, ele preferiria uma espada longa, mas praticamente qualquer coisa serve. Bael diz que, nesse caso, ele deveria usar isto, uma espada mágica, perguntando se ele a conhece. Ash diz que é a primeira vez que vê aquilo, perguntando como é diferente de uma arma normal. Bael diz que está usando uma tecnologia especial chamada Armas Maitec. É um híbrido de uma ferramenta mágica e uma arma, mas tem algumas funções especiais embutidas. Dizendo para ele tentar colocar a pedra mágica na ranhura da guarda, ele diz que vai tentar e a conecta, perguntando se é assim que deve ser feito enquanto ela começa a irradiar com uma aura azulada. Ash parece surpreso. Bael diz que uma fina aura envolverá a lâmina, e seu poder é imenso, multiplicando a força muitas vezes. Ao contrário disto, as armas Maitec combinam-se com pedras mágicas para acionar vários efeitos especiais. Ash diz que isto é incrível. Com uma arma como esta, sua maneira de lutar poderia mudar completamente. Bael diz que com isto, a preparação está completa, e é hora de invadir a masmorra. Eles entram no primeiro andar, e Ash explica que as masmorras têm vários andares. Os tipos de monstros errantes diferem dependendo de onde você vai, e conforme os andares ficam mais profundos, o número de monstros perigosos aumenta. Bael diz que eles montaram uma barricada em frente às escadas no terceiro andar, e pretendem interceptá-los lá. Quando chegam ao terceiro andar, Ash fica surpreso, perguntando se aquilo não é um edifício criado artificialmente. O teto é alto, e a distância que eles desceram nas escadas não corresponde de forma alguma. Bael diz que as masmorras estão cheias de mistérios, mas eles devem deixar a exploração para outra hora. Bael diz que agora o objetivo é subjugar monstros, e as escadas que levam ao quarto andar foram seladas para bloqueá-los. Eles organizarão suas tropas aqui e se prepararão para defender. Mas, na hora certa, começa a ser arrombado, e ele se surpreende por eles já estarem aqui. Um dos homens diz que a barreira será destruída a este ritmo enquanto Bael diz a Ash para se preparar. É completamente estilhaçada, e macacos azuis saem em enxame. Bael diz a ele que o ponto fraco desses monstros é a cabeça.
Um deles avança diretamente em Ash, e ele diz que eles não são tão rápidos enquanto corta em vários pedaços. Os homens que duvidavam dele antes agora estão surpresos. Ash, no entanto, está mais surpreso com a espada, dizendo que parece cortar manteiga com uma faca. Bael pergunta se ele gosta tanto assim da espada, e Ash diz que com ela ele não precisa realmente cortar as cabeças deles para matá-los. Enquanto ele está apenas os partindo em pedaços, eles caem no chão, mas este que foi partido ao meio começa a rastejar em sua direção de qualquer maneira. Ele corta a cabeça dele depois, dizendo que agora entende. Bael diz que ia contar a ele, mas ele descobriu sozinho e que eles são muito tenazes. Ash diz que isso os torna um incômodo e que ser um caçador não é um trabalho tão fácil quanto ele pensava. Um salta sobre ele por trás, e ele diz que agora tem um novo respeito por todos os caçadores. Bael diz a ele que a pele deles também é vendida por um preço muito alto. Como material para roupas de inverno usadas por nobres, a pele é na verdade muito popular. Os dois homens que vieram junto estão simplesmente maravilhados. Eles dizem que não há espaço para eles sequer agirem. Embora os macacos azuis não sejam monstros fracos, os dois são incríveis. Eles sabiam que Bael tinha esse nível de habilidade, mas se perguntam quem é o seu ajudante. Alguém então se adianta, dizendo que aquele é Ash, o matador, o cavaleiro que parou o transbordamento que aconteceu no Império anteriormente. O número de monstros que ele derrotou foi 200. Ambos ficam surpresos, dizendo que isso é pelo menos classe de herói. E se ele está no mesmo nível de Bael, isso significa que suas habilidades estão no nível das 10 espadas do reino. Os caras dizem que esse é o título mais alto para membros da Ordem dos Cavaleiros, perguntando se ele está falando sério. Ele tira o capacete, dizendo que está, e que é a aspiração de todo cavaleiro. Ash diz a Bael que suas habilidades melhoraram, e Bael diz que o mesmo vale para ele. Enquanto ambos avançam fluidamente, transformando isso discretamente em uma competição. Ash pergunta se ele realmente acha que também ficou mais forte, e Bael diz que sim e que isso faz querer vê-lo como caçador ainda mais. Finalmente, está quieto, e eles se perguntam se acabou. Acontece que eles acabaram de derrotar 300 macacos azuis, apenas os dois, e o cara fica lá sentado dizendo que eles foram carregados. Eles não precisaram levantar um único dedo. Eles voltam para a Associação de Caçadores, e vemos Mai colocando uma tonelada de dinheiro no balcão, e Ash pergunta se está realmente a quantia correta. Ela diz que não há engano. Bael diz a ela para dizer a ele que esta é a quantia que caçadores de alto escalão ganham quase sempre. Ela diz que é verdade. Bael diz que vai perguntar a ele mais uma vez se ele gostaria de se tornar um caçador aqui em Rosebel. Mai também insiste para que ele faça isso, e Ash diz que não tem mais nada para fazer de qualquer maneira, então ele se tornará um caçador. Todos ficam animados, e Bael diz que eles celebrarão seu novo começo e darão uma festa de boas-vindas. Alguns dias depois, no quartel-general da fronteira dos Cavaleiros Imperiais, uma mulher entra dizendo a Uka que um cartão postal chegou para ela. Ela agradece pelo trabalho duro, e então quando vê que é de Ash, começa a rir, dizendo que vai vê-lo agora. Ela mal pode esperar pelo reencontro deles, mas então percebe que diz que é da segunda cidade da masmorra do reino de Rosebel. Então há uma batida na porta, enquanto Meri e Will entram, dizendo que ela parece estar de bom humor. Ela pergunta se eles já terminaram o treinamento, e eles dizem que sim. Meri diz que não é a mesma coisa sem o Ash por perto. Uka diz que ouviu que ele se tornou um caçador no reino de Rosebel. Meri pergunta como ela poderia saber disso. Ela diz que uma carta chegou em sua casa, e ele está ganhando a vida caçando feras mágicas. Ela se pergunta se ser caçador paga bem. Uka diz que, olhando a carta, ele não parece estar com dificuldades financeiras, embora só tenha sido pago por um transbordamento até agora. Will diz que parece mais fácil do que trabalhar enquanto ouve resmungos de pessoas que claramente têm preconceito contra eles. Eles são ridicularizados só por estarem na 13ª unidade. Meri diz que ser caçador combina mais com Ash. Uka então diz a todos que vai sair dos cavaleiros. Eles perguntam se ela está realmente indo atrás do Ash, e ela diz que sim. Will diz que também estava pensando em sair, considerando assumir o negócio mercantil de sua família. Eles perguntam se ele está falando sério. Meri diz que vai ficar tão chato. Isso significa que ela também vai se tornar uma caçadora, pois trabalhar com Ash novamente parece divertido. Uka começa a emburrar, e ela pergunta onde em Rosebel o Ash está, e ela diz a primeira cidade da masmorra. Ela diz que se for esse o caso, elas podem ir juntas, mas Uka diz que não. Ela irá para lá depois de falar com sua família. Meri diz que entende, e que depois de hoje, a 13ª unidade será dissolvida. Não acredito que ela mentiu para ela daquele jeito. Na associação de caçadores, Ash se aproxima de Mai, e ela pergunta se ele está aqui para os procedimentos de adesão. Ele diz que sim, agradecendo a ela. Ela diz que ele é muito bem-vindo.
O desempenho dele no outro dia foi incrível. Ela não consegue acreditar que alguém tão forte e bonito está se juntando. Ele começa a ignorá-la enquanto ela continua. Ela se apresenta, e ambos dizem que é um prazer se conhecerem. Ela lhe entrega um documento, dizendo para ele preenchê-lo, e ele o faz. Ela diz que ele só precisa esperar enquanto ela vai registrá-lo, e pisca para ele. Ele fica sentado lá, olhando para o vazio. Alguns minutos depois, ela sai, entregando a ele sua licença, dizendo a ele que ao entrar ou sair de uma masmorra, ele tem que mostrá-la para a equipe na entrada. Ele pergunta se é assim que eles rastreiam quem entrou, e ela diz que sim. Se alguém não retorna, eles enviam um grupo de busca. Ele diz que isso é bem organizado, e que ele pode explorar sem ter que se preocupar. Ela diz a ele que, em seguida, todos os materiais encontrados durante a subjugação devem ser entregues à associação, e ele pergunta se ela quer dizer coisas como garras e presas. Ela diz exatamente, e que ele não pode pegar pele por conta própria só porque quer fazer um casaco de inverno. Ele diz que isso é bem rigoroso, e ela também diz a ele que caçadores não podem renunciar à sua cidadania. Isso é para evitar que informações internas da masmorra vazem para outros países. Ele pergunta sobre viagens, e ela diz que é mais seguro evitar. Isso conclui a explicação, dando-lhe as boas-vindas à associação. Ele agradece a ela, dizendo que fará o seu melhor. Ele se dirige para a segunda entrada da masmorra mais uma vez, e do lado de fora, ele vai até uma mesa, e perguntam se ele deseja entrar. Ele diz que sim. O cara pede para ver sua licença. Ele a confirma, dizendo para ele prosseguir, e enquanto ele está andando para frente, alguém esbarra nele, e ele deixa seu cartão cair no chão. O homem a pega e a entrega de volta a ele, dizendo que dá para ver que ele é novo por causa da marca de iniciante em sua licença. E se ele não quiser morrer, ele deveria ficar aqui fora quieto ou ficar nos covis inferiores. Ash se pergunta qual é o problema desse cara, mas, independentemente disso, é hora de suas atividades de caçador, e ele pode explorar a masmorra sozinho pela primeira vez. Ao entrar, ele diz que vai com calma. Ele ouve algumas pessoas dizendo que derrotaram um monstro, e vemos adolescentes dizendo que conseguiram uma pedra mágica. Ele diz que eles são terrivelmente jovens, perguntando o que estão fazendo aqui. Eles dizem que estão pescando slimes. Ash pergunta o que é isso, e as crianças explicam que se você jogar vegetais no lago, o slime se aproxima para comer, então você o atrai para fora do lago e perfura seu núcleo com uma espada. Você consegue uma pequena pedra mágica com bastante facilidade. Ash diz que é realmente apenas pescar. O garoto diz que os slimes são dóceis, então é perfeito para ganhar um dinheirinho. Ele diz que as crianças com certeza são engenhosas, e os monstros por aqui não parecem muito perigosos. Eles dizem a ele que eles só ficam fortes quando você vai mais fundo, e o valor do material aumenta para compensar, no entanto. Mas se ele está confiante em suas habilidades, ele deveria tentar ir ao 10º andar. Ele diz que fará isso. Então o garoto estende a mão. Ash fica confuso, e o garoto diz para parar de se fazer de bobo, pedindo a taxa de informação. Ash está genuinamente confuso, mas entra na onda, e o garoto agradece pelo negócio. Ele diz que acabou sendo pescado também, e que deveria ir para o próximo andar, e está ansioso para ver quais monstros estão esperando. Um pouco mais fundo na masmorra, vemos o cara que foi um babaca na frente, em pânico, perguntando o que diabos está acontecendo, mas mais ainda o que são essas criaturas, enquanto eles estão sendo cercados por elas. De volta a Ash, ele chega ao 4º andar, dizendo que é loucura pensar que este é o interior de uma masmorra, mas ele se lembra de Bael lhe dizendo que o cenário muda drasticamente de andar para andar. Ele diz que, embora seja o 4º andar, ainda há um céu acima dele e a grama. Ele avista um coelho com chifres e diz que é bem fofo. Ele começa a se aproximar dele antes de pular na velocidade da luz. Ele desvia e corta sua cabeça, dizendo que mesmo sendo fofo, ainda é um monstro. Mas agora essa é a sua primeira morte de monstro na masmorra. Ele folheia o livro, dizendo que este monstro se chama coelho com chifres e é exatamente o que parece. Ele diz que o material a ser entregue são o chifre e a pedra enquanto os coleta em sua bolsa. Ele diz que é realmente uma bolsa misteriosa. Mas o preço de compra dos materiais desses caras é baixo e lutar não vale a pena, então devemos nos apressar para os andares inferiores. Mas quando ele se vira, ele vê uma horda inteira deles, como se estivessem prestes a acabar com ele por ter atacado o garoto deles, e ele foge, dizendo que não quer confusão. Depois disso, apesar de alguns incidentes menores, sua exploração progrediu muito bem até o ponto em que ele chegou ao 13º andar, e ele diz que chegou bem fundo. Ele passou por uma floresta, pelas planícies e muitas outras coisas, e agora está em um sistema de cavernas. Ele ouve gritos e corre rapidamente, dizendo que está vindo de mais fundo, e ele avista o babaca e sua equipe. Ele diz que essas são as pessoas que ele encontrou na entrada da masmorra, enquanto um esqueleto salta sobre o cara na frente.
Ash avança, dizendo para ele tomar cuidado. Ele bloqueia o ataque, perguntando se ele está bem. Ele diz que o inimigo é um guerreiro esqueleto, algo que ele está vendo pela primeira vez. Ele o chuta no peito, fazendo sua espinha quebrar, e ele voa contra uma parede, mas ainda assim rasteja em sua direção. Ele diz que isso deve significar que a cabeça é um ponto fraco, assim como o macaco azul. Quando ele o golpeia e o estilhaça, ele suspira de alívio, mas uma aura roxa começa a envolvê-lo, fazendo-o se levantar mais uma vez. Ele fica surpreso que ele está se reparando, perguntando se é imortal. Uma mulher do grupo do babaca diz que é a pedra mágica, e ele precisa extraí-la de seu peito. Ele diz que está vendo. Enquanto ele salta em sua direção, ele corta sua lâmina, quebrando-a. Ele prepara sua mão, diminui a distância, e agarra através de seu peito, arranca seu núcleo, e então o esmaga, perguntando se era disso que ela estava falando. Ele cai no chão e começa a se despedaçar. Ele diz que agora entende, e uma vez que você sabe como derrotá-los, com certeza é um trabalho fácil. Enquanto ele começa a fazer exatamente isso, um após o outro, derrotando-os antes que eles tenham a chance de revidar. Depois que todos foram derrotados, eles começam a agradecê-lo, dizendo que ele o salvou. Então o babaca percebe que é o cara que ele conheceu na entrada, e ele diz que não sabia que ele era tão forte, mas também que agiu de forma bem imatura naquela época. Ash diz que não importa, perguntando o que aconteceu. Ele diz que como a masmorra esteve quieta devido ao transbordamento, eles foram mais fundo do que o normal. Os guerreiros esqueletos atacaram das sombras, e seu amigo Sam o protegeu, mas ficou gravemente ferido. Eles revidaram, mas foram cercados. A mulher diz que eles não foram páreo para eles. Sam começa a gemer de dor, e eles perguntam se ele está bem. Ash diz que a ferida atingiu seus nervos, e o sangramento é grave. Nesse ritmo, será fatal. Eles então ouvem o som de mais ossos chacoalhando, e quando se viram, a outra horda inteira deles. Ash fica surpreso, vendo que há muitos, e a situação é ruim. A mulher grita, dizendo para ele tomar cuidado enquanto ele se vira, vendo todo o grupo pulando em sua direção. Ash corta o esqueleto, mas, é claro, ele começa a se curar instantaneamente. Ele diz que não pode acreditar que esqueceu disso quando acabou de aprender. Ele então diz aos dois para tirarem o Sam daqui enquanto eles começam a fazer isso. Ele corta o esqueleto mais uma vez e depois o chuta para longe. Mas rapidamente, eles começam a cercá-lo, e ele percebe que são muitos, e ele não tem o luxo de mirar no núcleo mágico. Ele percebe que isso não é bom, pois estão todos completamente cercados, e Sam e o resto ainda estão aqui. Ele se pergunta o que fazer, e então percebe algo. No ferreiro, ele comprou uma espada longa e um peitoral, e diz que este é o equipamento perfeito. O cara, no entanto, disse que queria dar isso a ele também. É uma bomba de fumaça. A fumaça é misturada com materiais de monstros ferozes e afasta qualquer coisa que esteja por perto. Será útil quando eles estiverem apuros. Ash, no entanto, se pergunta se isso realmente funcionará. Ele começa a procurar em seus itens, procurando a bomba de fumaça, e então a pega. Ele a prepara e arremessa direto no grupo, acertando um no rosto, e, claro, a fumaça começa a explodir por toda parte. A mulher pergunta se isso vai funcionar contra esqueletos, e ele diz que se não funcionar, eles estão ferrados. Então ele espera que sim. Os esqueletos congelam, e eles começam a ficar animados, percebendo que tem uma chance. Ele diz que agora é a única oportunidade que eles terão, então eles precisam sair daqui. Ele pega Sam e começa a carregá-lo para fora. Eles sobem as escadas para um local mais seguro. Ash diz que o braço direito de Sam pode estar inutilizável agora, mas ele ainda precisa aplicar os primeiros socorros, pois ele vai sangrar até morrer nesse ritmo. Ele então lhes diz para abrir a boca dele, pois ele vai derramar uma poção. O idiota diz que o sangramento diminuiu, e Ash diz que eles devem voltar para a superfície imediatamente. Eles vão direto para a associação. Ash abre a porta, dizendo que eles têm uma pessoa gravemente ferida e que precisam de um médico. Ele então se senta no sofá depois que o levam, dizendo que o resto é com ele. Ambos começam a se desculpar com ele, e ele diz para não se preocuparem com isso. É natural que aventureiros se ajudem e não pensem nisso mais do que o necessário. Uma hora depois, o médico fecha a porta, e eles perguntam como Sam está. Ele diz que ele teria morrido sem aquela poção, e ambos dizem que é um alívio, mas que não podem fazer nada sobre o braço dele, pois chegaram tarde demais. Ambos concordam que sobreviver é o suficiente, e mesmo que ele não possa lutar, ainda trabalhará como carregador. A mulher diz que mesmo que ele desista de ser um caçador, ele ficará bem porque não é alguém que desiste. Ash diz que inveja o fato de eles terem um ao outro para se apoiar, e se pergunta como sua unidade está. Passa-se um mês inteiro, e os caras de sua primeira exploração com Bael perguntam se ele realmente não vai entrar em nenhum grupo. Ele diz que não planeja,
e eles dizem que ele deveria se juntar ao grupo de músculos deles. Ele ri deles enquanto fuma, dizendo que prefere não. Saitama diz que ouviu que o Cavaleiro Dourado também o convidou. Ash diz que o líder Kyle o convidou, e o outro cara diz que o grupo deles é igual ao deles. Ash diz que Kyle disse isso com um tom meio pomposo, e Saitama diz que o cara tem habilidade, mas seus modos são irritantes. Mas, aparentemente, um monstro nomeado está vagando pelo 14º andar. Ash pergunta o que isso significa, e o outro cara lhe diz que é um monstro raro que ocasionalmente aparece na masmorra. Estava usando uma armadura preta por todo o corpo e, aparentemente, não tinha cabeça. Houve uma grande comoção sobre o fato de um Dullahan ter sido avistado. Saitama diz a ele que monstros nomeados são muito fortes, então ele deve ter cuidado. Ash diz que está curioso para saber se é algo que ele pode lidar sozinho ou não. Alguém então entra, e todos começam a encará-la, dizendo como ela é linda. Enquanto ela caminha em direção a Ash, Saitama diz que é por isso que ele está dizendo para ele se juntar ao grupo deles. Ash ri e se desculpa até que Olka se aproxima por trás, colocando o peito na cabeça dele e tapa seus olhos, dizendo para ele adivinhar quem é. Ele se vira, surpreso, perguntando o que ela está fazendo aqui, e ela diz que veio vê-lo. Mais tarde, eles vão jantar, e ele pergunta o que ela está fazendo aqui. Ela diz que é óbvio. Ela veio aqui para segui-lo. Ele está confuso, perguntando sobre os cavaleiros. Ela diz que pediu demissão, pois uma ordem de cavaleiros sem ele não tem sentido de qualquer maneira. Ele a lembra que ela é de uma família baronial, perguntando como ela conseguiu permissão para sair. Ela diz que cortou os laços com eles. Ele pede para ela repetir. Ela diz que lhes disse que iria para Rosebel, e seu pai disse que ela teria que derrotá-lo antes de ir. Ele pergunta se ela realmente lutou com o pai dela, e ela diz que o espancou, então ele não poderá mais reclamar. Mas ela também decidiu se tornar uma caçadora e ficar ao lado dele para sempre. Ela diz que ele pode ter tanto uma caçadora quanto uma esposa. Ele então fica nervoso e vai fazer uma pergunta a ela, mas ela lhe diz para ir em frente e desembuchar. Ele só quer saber se ela realmente gosta dele, e ele diz que tem certeza de que gosta dela também, mas tem medo de ser traído novamente, assim como com Rafia, então ele diz a ela que não é nada. Percebendo que ele está com medo, ela pega as mãos dele, dizendo que aquela mulher deve ter ferido seu coração, mas para não se preocupar, ela não planeja fazer isso com ele, e ela promete que nunca faria, pois é algo em que ela aposta sua vida. Ela então se senta no colo dele, dizendo que está feliz por ele não ter ficado com aquela mulher, e que esperará por ele até que ele resolva seus sentimentos. Ele começa a surtar, perguntando se ela sempre foi esse tipo de pessoa. Ele então diz que eles deveriam voltar para a pousada, e ela concorda. Ele então pergunta se ela conseguiu um quarto. Ela diz que sim. Ele diz a ela que vai por este caminho, e ela o segue. Enquanto ele sobe as escadas, ela está logo atrás dele, e quando ele chega ao seu quarto, ela está lá também, até que ele fecha a porta e percebe que ela estava falando do quarto dele. Ela começa a corar, enquanto ele está em pânico. Ele pergunta por que as coisas dela estão neste mesmo quarto, e ela diz que perguntou na guilda onde ele estava hospedado e chegou aqui primeiro, e pensou que isso mostraria a ele o quão séria ela estava. E de agora em diante, eles ficarão juntos para sempre. Enquanto ela começa a sussurrar em seu ouvido, ele começa a corar só de sentir a respiração dela. Na manhã seguinte, ele acorda. Enquanto a vemos deitada na cama ao lado dele, seus olhos têm olheiras. Ele diz que aguentou, e não pensou que realmente conseguiria, mas conseguiu. Ela ri, dando-lhe bom dia, e diz que ele se conteve muito bem, mas ela não planeja apressar as coisas, e que ela o fará tocar nela eventualmente. Ela então lhe diz para se apressar, pois eles têm que ir comer, se arrumar e ir para a guilda dos caçadores para que ela possa obter sua licença. Ele diz que, nesse ritmo, nunca mais vai dormir. Eles vão para a Associação dos Caçadores, e ela se agarra ao braço dele, e ele diz que é hora de conseguir a licença dela. Ele diz bom dia para Mei, e ela responde antes de ver Uka ao lado dele, e começa a ficar com um pouco de ciúmes, enquanto Uka diz que está aqui para obter sua licença. Mei sai furiosa, dizendo para ela esperar, e Ash se pergunta se algo aconteceu entre as duas. Ela diz que sentiu que ela estava interessada nele, então deu a ela um pequeno aviso de que ela pertencia a ele. Mei bate a licença dela na mesa, enquanto Olka agradece. Ela diz que não vai perder, mas Olka diz que ela nunca teve chance nessa disputa, para começo de conversa. Ela começa a rir dela. Ash percebe o que aconteceu e diz que eles conseguiram a licença, então devem ir para a masmorra para que ele possa verificar as habilidades dela. Ele mostra a ela onde fica a entrada, dizendo que com as habilidades dela, ir mais fundo deve ser tranquilo. Eles chegam ao 10º andar, e ele mostra a ela os macacos azuis, dizendo para ela tentar derrotar um sozinha. Ela diz entendido.
Enquanto eles começam a rosnar, eles avançam direto para ela. Ela saca seu arco, prepara uma flecha e a dispara para frente, arrancando a cabeça dele com um tiro limpo. Ele fica impressionado, mas ela não para por aí, pois pega 3 flechas de uma vez e as dispara rapidamente, atingindo até mesmo alvos colaterais. Ele diz que isso é muito bom. Suas habilidades não apenas não diminuíram, como melhoraram bastante. 2 deles saltam sobre ela, e ele diz para ela mudar para o combate corpo a corpo. Ela joga o arco de lado, saca um punhal antes de cortar a cabeça de um dos macacos, o outro ainda em movimento para atacar. Ela salta sobre o outro antes de jogá-lo com força no chão. Ele diz que o combate corpo a corpo dela também é excelente, e parece que ela estava treinando adequadamente mesmo sem ele, e que ela é verdadeiramente uma júnior da qual ele pode se orgulhar. Eles saem da masmorra, e ele diz que ela está realmente se superando. Ela pede mais elogios, e ele diz que amanhã eles descerão para o 13º andar. Ela diz que entendeu, e então alguém corre, chamando por ele em pânico. Ash pergunta o que há de errado, e o cara diz a ele que o Dullahan apareceu. Na associação, uma mulher está horrorizada. Mai explica que enquanto exploravam o 14º andar, eles encontraram o Dullahan. Ash pergunta onde estão os outros membros, e Mai diz que ela é a única sobrevivente. O outro cara diz que mais de 10 deles foram eliminados pelo que ele ouviu. Ash então pergunta à mulher se ela pode lhe contar o que aconteceu. Ela diz que ele disparou, mas não termina a frase. Em vez disso, diz que todos morreram em um instante. Ele pergunta do que ela está falando, e ela começa a gritar. Ele percebe que ela não está em condições de falar, e Olga se pergunta o que fazer. May diz que eles precisam recuperar os corpos. Olga pergunta se é para o enterro, mas May diz que não, e que é para eles coletarem informações sobre o Dullahan a partir de seus ferimentos. Seria ótimo se pudessem ouvir dela como ele luta, mas vendo como ela está completamente abalada mentalmente, parece improvável. Mai diz que sem conhecer seu estilo de luta, eles não podem formar uma equipe. Ash pergunta se os monstros nomeados são realmente tão fortes. Ela diz que o que apareceu há 3 anos, o macaco vermelho, exigiu todos os melhores caçadores que eles tinham. Ela diz que chamarão uma equipe de recuperação de corpos da guilda, mas precisarão de caçadores de escolta. Ash diz que isso significa que alguém tem que ir até o 14º andar, e o cara diz que encontrar o Dullahan seria uma péssima decisão. Mai concorda, dizendo que será necessário um caçador com habilidades sérias. Ele se lembra de Sam e diz a Mai que ele escoltará a equipe de recuperação de corpos sozinho. No dia seguinte, todos se encontram para a expedição, e ele lhes diz que o destino desta vez é o local no 14º andar onde aquele grupo foi aniquilado. Um grupo diz que eles cuidarão da recuperação em si, e um dos homens pergunta a Ash o que farão se encontrarem o Dullahan. Ele diz que eles correm. Não é uma equipe de subjugação, pois a missão vem em primeiro lugar. 2 dos caras dizem que poderiam facilmente detonar a porra toda, e Ash parece um pouco irritado. Ele diz que é uma missão perigosa, dizendo a Olga que ela pode esperar na pousada se quiser, mas ela lhe diz que também pode lutar. Ela não será um fardo para ele. Ele diz que entende e diz a eles que é hora de ir. Enquanto ele entra direto na masmorra, eles seguem para o 13º andar. Ele avista os guerreiros esqueleto, dizendo a Olga que eles têm que esmagar as pedras mágicas e passar por eles. Ele diz a ela para atirar nas pedras mágicas onde puder, e ela diz que vai tentar. Ela saca seu arco, disparando flechas rapidamente, eliminando vários deles em um instante. Um dos outros caçadores diz que isso é pontaria de verdade, e contanto que sejam guerreiros esqueleto, eles podem deixá-los com ela, e ficará tudo bem. Eles então ouvem gritos. E enquanto correm em direção a isso, eles ouvem o som de espadas se chocando. O que eles avistam à sua frente é o Dullahan lutando com 2 aventureiros, sua espada coberta de chamas, e sua cabeça também é apenas fogo. Ele ergue a espada no ar e ataca o aventureiro, e ele bloqueia. Mas o calor começa a derreter sua lâmina, e ele o corta ao meio. Os soldados esqueleto aparecem atrás para dar apoio, e eles dizem que era para estar no 14º andar. Ash diz a eles que isso é inesperado, mas se pergunta qual é o problema com a arma, já que a própria lâmina está envolta em chamas. Tanto a espada quanto a armadura que o cara usava derreteram como se não fossem nada. Ele nem sabe como lutar contra isso. O Dullahan se vira, avistando-os, sem saber como, mas Ash diz que são mais notícias e que precisam recuar. Quando eles começam a correr, ele percebe algo, pois ele nem está os perseguindo. Ele aponta uma espada para eles, e ele se pergunta o que está fazendo. E ele diz que é quase como as formalidades de um duelo de cavaleiros. Está esperando que ele saque sua lâmina, e devem estar procurando por uma batalha orgulhosa contra um inimigo poderoso. É a emoção onde um golpe pode acabar com tudo, e é algo que ele conhece muito bem. Ele já esqueceu há muito tempo o sentimento que está tendo, pois trabalha como caçador há algum tempo.
Olga grita, fazendo-o sair do transe, dizendo que a segurança dele vem em primeiro lugar. Ele diz que concorda, e enquanto eles fogem, o Dullahan fica lá, esperando pacientemente. Um dos homens diz que é um monstro louco, e o outro cara concorda, dizendo que apenas os cavaleiros poderiam derrotar aquilo. Alka então pergunta o que há de errado com o rosto dele, e ele pergunta do que ela está falando. Ela diz que ele está sorrindo. Ele se pergunta se está realmente sorrindo com o fato de que um movimento errado e ele morreria. Mas por alguma razão, ele realmente só quer ir lutar contra isso. Naquela noite, de volta à pousada, Alka está no chuveiro, puro fanservice, enquanto Ash está sentado do lado de fora, contemplando o que aconteceu. Quando voltaram para a associação, contaram a ele sobre a espada flamejante, e dizem que ela rasgou armaduras e espadas, e não há como eles poderem derrotá-la. Mei diz que eles deveriam desistir de recuperar os corpos, e o cara de antes diz que eles deveriam fazer a ordem dos cavaleiros se reunir e derrubá-lo. Ela diz que está no 13º andar, e não há vítimas civis, então não é uma situação em que eles possam sequer convocar a ordem dos cavaleiros. Ash pergunta se isso significa que eles não têm escolha a não ser lidar com isso apenas com caçadores. Mei então diz que lamenta perguntar, mas se pergunta se ele poderia lidar com a subjugação disso. Enquanto Alka puxa o braço dele, ela balança a cabeça negativamente. Ele pergunta se pode pensar um pouco sobre isso, e ela acena com a cabeça, dizendo que sim, claro. Alka então sai do banheiro e ele a chama, dizendo que tem algo que quer falar com ela. Ela pergunta o que é, e ele diz que quer lutar contra isso. Não é uma missão ou uma obrigação, é a vontade dele. É por isso que ela deveria, mas ela o interrompe, dizendo para ele não dizer mais uma palavra. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que essa é a fala dela, se perguntando por que ele é sempre assim. Ele está sempre simplesmente assumindo que deve fazer as coisas sozinho, e isso a irrita. Mesmo quando o transbordamento aconteceu no Império, ele disse algo semelhante sobre como elas não precisavam ir com ele. Mas ela já lhe disse que faria. Ele tenta explicar que desta vez é diferente, e ela diz que ele não vai morrer, e não vai perder para um cavaleiro de Araque. Ela já lhe disse antes que não sairá do lado dele. Mais importante, ela quer discutir o que acontece depois que eles vencerem, pois isso é muito mais divertido. Ele diz que eles podem ir a um restaurante chique com o dinheiro da recompensa, e ela diz que comida soa bem, mas quando isso acabar, ela preferiria uma recompensa. Ele pergunta se ela tem certeza, e ela diz, sim. Ele concorda, e ela diz que vai cobrá-lo disso. No dia seguinte, na forja, ele diz que, quando se trata de contramedidas para a espada flamejante, ele talvez queira levar um escudo para talvez bloqueá-la. Mas Ash diz que seria muito lento e pesado, e a única escolha deles é confundi-lo com velocidade e usar uma tática de ataque e fuga, então ele quer evitar escudos pesados. Alka então diz que armaduras e espadas simplesmente derreterão com fogo, e o ferreiro diz que, se isso acontecer, ele simplesmente as tratará como descartáveis. Ele percebe algo, e Ash diz que está é definitivamente uma maneira de fazer isso. Eles vão para o 13º andar, e ele avista o Dullahan esperando lá no mesmo lugar de ontem, como se estivesse esperando especificamente por ele. Mas o que ele avista são mais cadáveres sob ele, e ele diz que não pode acreditar que as pessoas foram tolas o suficiente para lutar contra isso. Ele põe a mochila no chão, pega algo dentro dela, tirando apenas sua bolsa. Ele diz que, com isso, é hora de irem. Ulka concorda enquanto ele avança. Ela prepara seu arco e dispara o primeiro tiro. O Dullahan desvia enquanto a flecha crava no chão. Ash salta sobre ele, mas o Dullahan começa a balançar a espada diretamente para cima em sua direção. Suas lâminas se chocam, e Ash diz que ele não está ativando as chamas, o que é surpreendente. Ele então ergue a espada sobre a cabeça e ataca diretamente para baixo. Ele bloqueia o ataque, mas é tão pesado que faíscas começam a ser geradas. Olga dispara uma flecha para cobri-lo, permitindo que ele crie distância. Assim que o faz, ela pergunta se ele está bem, e ele diz que sim, mas que o monstro ainda não usou seu fogo, quase como se estivesse apreciando o duelo. Ele acha isso interessante. Enquanto ele saca outra lâmina, ele diz que é hora de continuarem. O Dullahan segura sua lâmina, apontando-a para ele enquanto Ash faz o mesmo. Seu coração começa a bater cada vez mais forte, e ele avança direto para o monstro enquanto ambos começam a liberar sua aura. Ele avança com a espada em direção ao peito dele, mas o Dullahan bloqueia facilmente. Ash diz que é exatamente como ele pensava, e parece que ele é incapaz de usar a espada de chamas. Ele se afasta dele depois, enquanto Olga diz que vai cobri-lo. Ele diz para ela esperar. Não está se movendo como um monstro. A forma como balança a espada, a forma como se defende, tudo grita para ele que este é o movimento de um cavaleiro. Ele decide testar isso. Ele embainha sua lâmina e coloca a mão sobre o peito, apresentando-se como um ex-cavaleiro imperial. O Dullahan acena com a cabeça.
Antes de juntar os pés, ele ergue a espada e faz a saudação de cavaleiro do reino de Rosebel. Ele diz que sabia. Este Dullahan é um cavaleiro do reino, e ele diz a Olca que vai lutar com ele 1 contra 1 e para não interferir. E ele diz que é uma pena não poder perguntar seu nome verdadeiro, mas sua força é algo que ele será o único a passar adiante em histórias. Ele avança direto em sua direção e corta seu peito. Ele consegue arranhar a armadura e diz que é resistente. E nesse caso, ele terá que continuar atacando até conseguir atravessar. Ele continua. Por alguma razão, o Dullahan está apenas a deixá-lo atacar até ele brandir com tanta força que o manda voar para trás. O Dullahan recupera o equilíbrio, mas a sua armadura começa a lascar. Ashe diz que parece que não é invencível. Enquanto o Dullahan olha para a fenda, ele crava sua lâmina no chão e começa a agitar as chamas atrás de si enquanto ergue a espada no ar. Parece-se muito com a dança das chamas de Demon Slayer. Ulka fica surpreendida por ele o estar a usar, e Ashe percebe que isto significa que o aquecimento acabou e que a luta vai começar a sério agora. Ele avança, atacando em direção à cabeça dele. Ele desvia-se, mas apanha um pedaço da sua ombreira, e começa a queimá-la. Ele atira-a para o chão, dizendo que foi por pouco. Mais uma vez, as chamas começam a girar à sua volta, e ele ataca diretamente na direção dele. Ashe bloqueia, mas a espada atravessa sua lâmina, e ele ergue a espada no ar para mais um ataque. Ashe atira a espada para o chão. Enquanto Ulka grita por ele, ele sorri, e ouvimos o som dele a bloquear enquanto saca de mais uma lâmina. O Dullahan parece um pouco surpreendido. Ashe diz que também veio preparado. Isto é um item mágico chamado Bolsa de Armazenamento. E embora seja pequena, consegue guardar uma enorme quantidade de carga. Enquanto ele começa a tirar espadas dela para todo lado, ele diz que quer ver o que é mais rápido. A espada de fogo a queimar todas as suas lâminas ou ele estilhaçar a sua pedra mágica. Ao pegar noutra lâmina, ele começa a usar 2 espadas, dizendo que está na hora de o duelo começar oficialmente enquanto avança diretamente para ele. Ele usa sua pega invertida para bloquear o ataque, mas derrete a lâmina, claro. Ele esperava por isso enquanto ataca para cima com a outra mão, largando a lâmina partida. Ele então ataca, o que ele evita saltando para trás. O Dullahan prepara então outro ataque, investindo diretamente contra o seu peito. Ele usa as 2 mãos para empurrar a lâmina para frente para bloquear, mas claro que ela derrete e o atira para trás, e ele estica o braço para trás, largando a sua espada, e pega noutra, dizendo que ainda lhe restam 4. Ele atira uma delas, imbuindo-a com aura, e o Dullahan corta-a ao meio. Ele pega em mais 2 lâminas, dizendo que restam 3. O Dullahan começa a preparar-se para um ataque mais amplo, enquanto um arco de chama gigante começa a voar na sua direção. Ashe parece surpreendido, pois cria uma enorme parede de fogo num instante. Ulka grita por ele, perguntando se ele está bem, enquanto vemos uma figura sombria no meio das chamas. Ele partiu as 2 espadas, mas conseguiu bloquear o ataque. Ele diz que esta é a sua última enquanto corre diretamente para ele. Ele apanha-a do chão. Enquanto Dullahan dá um passo largo para frente, ele ataca, fazendo outra roda de chama gigante. Ele salta por cima do ataque, preparando a sua lâmina, e diz que é hora de acabar com isto enquanto perfura diretamente o peito do Dullahan, rachando a sua pedra mágica. Ele então afasta-se do Dullahan enquanto este cambaleia. Ele diz que não acredita que não estilhaçou a pedra. Ele só tem mais uma espada. Ele não sabe o que fazer. A chama na lâmina do Dullahan, no entanto, começa a dissipar-se. Ele ergue a sua espada e entrega-a a Ashe. Ele está surpreendido por ele lhe estar a entregar, e quando ele agarra na lâmina, o Dullahan abre os braços, acolhendo a morte. Ashe diz que isto é surpreendente. E se ele fosse humano, aquele golpe tê-lo ia matado. Então deve ser por isso. Ele fica feliz por ele ainda ter orgulho no final, e foi agradável, pois é a primeira vez em muito tempo que o seu sangue ferveu assim. Ele despede-se, pois no final, ele era sem dúvida um cavaleiro, e esfaqueia-o diretamente no peito. Embora não tenha rosto, dá para perceber que estava a sorrir antes de o seu corpo cair em pedaços no chão. Ashe, ofegante, diz que finalmente acabou. De volta à guilda, todos estão surpreendidos por ele o ter derrotado, e ele mostra a prova, segurando seu braço e a lâmina. Eles estão espantados, mas dizem que isso é típico do Ashe, e ele diz que pôs as outras peças da armadura na bolsa de armazenamento. Mai diz-lhe para não as tirar. Ele tem de as guardar até a ordem dos cavaleiros chegar, e não pode perder uma única peça. Ele diz que entende, enquanto Mai diz que precisam de contactar Bael e preparar a maior sala. Ashe diz que, de alguma forma, parece mais difícil depois de o derrotar, e Ulka concorda. Bael diz que sabia que ele conseguia. Ashe está simplesmente animado por o ver, dizendo que o facto de ele vir pessoalmente verificar os materiais foi inesperado.
Bael diz que materiais de monstros nomeados são valiosos objetos de pesquisa, e para os entregar é necessário que a Ordem dos Cavaleiros e a Guilda estejam presentes. Ele diz que isso é bastante importante. Ele diz que vai dar uma olhada agora mesmo, pois eles já o têm pronto em exposição. O homem começa a avaliá-la, dizendo que é definitivamente a armadura reportada como sendo do Dullahan. Bael pega na lâmina, dizendo que esta grande espada é um item incrivelmente raro, pois não é nada menos que uma espada mágica. Ele começa a libertar as chamas, e eles ficam simplesmente surpreendidos. Mai pergunta se ele está a falar a sério, mas Ash pergunta-se o que é. Bael diz, de forma simples, que é uma arma mágica que não requer uma pedra mágica. Ela pode manifestar efeitos mágicos infinitamente sem uma pedra mágica. Ash diz que isso parece algo saído de um conto de fadas. Bael diz que esta é a 5ª vez que uma espada mágica é descoberta na masmorra dentro do reino. Mai diz que é uma descoberta histórica. Então Bael diz que ele pode receber uma carta de recomendação do país e pode esperar uma boa recompensa. Ele diz que entende. Então Bael diz que gostaria que os dois escrevessem e entregassem um relatório sobre quando lutaram contra ele. Ele pergunta por quê. Bael diz que a armadura e a espada, juntamente com tudo o resto, seriam submetidas ao Instituto de Pesquisa e se tornariam materiais de pesquisa. Eles estão ambos confusos, e ela pergunta o que é o Instituto de Pesquisa. Bael explica que é uma organização real do reino que tenta desvendar os mistérios das masmorras, monstros e magia. Mai diz que eles também criam ferramentas mágicas e armas mágicas. Ele então diz a Ash que quer saber como era o Dullahan. Ash diz que não há dúvida. Ele era um verdadeiro cavaleiro. Bael diz que imaginava. A armadura assemelhasse ao equipamento de um antigo cavaleiro do reino. Mas será que um humano morto pode realmente tornar-se um monstro? Ele não sabe o que o Instituto de Pesquisa vai pensar. Ash diz que gostaria de ter sabido o nome dele. Bael pergunta se ele era forte. Ash diz que era. Ele era definitivamente um bom cavaleiro. Mai fica animada, dizendo aos dois que eles se saíram muito bem. Eles saem depois, e ele espreguiça-se, dizendo que aquilo demorou muito mais tempo do que ele pensava. Uka diz que concorda. Já é de noite. Ele diz que está exausto, então eles deveriam voltar e relaxar. Mas todos estão à espera deles ansiosamente, dizendo que deveriam celebrar. Eles olham um para o outro sem jeito antes de irem para a estalagem com os dois marombas. Eles começam a beber sem parar. O Super Saiyajin diz que, a partir de agora, onde quer que ele vá, será chamado Ash, o matador de Dullahan. Saitama diz que agora ele é famoso, e Ash apenas ri, dizendo que é melhor do que a sua alcunha de carniceiro. O Saiyajin pergunta se os dois já escolheram um nome para o grupo. Ele pensa sobre isso e sorri, dizendo que na verdade foi criado há muito tempo, perguntando a Uka se ela concorda. Ela diz que sim, e ambos se perguntam qual é, e ele diz-lhes que eles são o Esquadrão Janus. Na estação, Miri salta do comboio, dizendo que finalmente chegou e que o comboio não foi tão mal. A primeira cidade da masmorra parece mesmo fixe, e ela espera que eles estejam à sua espera. Enquanto ela anda por aí, ela cantarola, dizendo que vai se tornar uma caçadora e arrecadar os lucros com os dois. Ela poderá beber o melhor licor e também desfrutar de jogos de azar, o que significa que será o melhor. Ela entra na associação de caçadores, e alguns deles começam a olhá-la de cima a baixo, e depois dizem que talvez ela seja uma aspirante a caçadora, mas que gostariam de a conhecer. Ela vai até a recepcionista, perguntando se tem um minuto, pois está à procura de alguém. É um caçador chamado Ash do Império. Ela diz que não há ninguém aqui com esse nome. Ela diz que Uka disse que era aqui que eles estavam, e então percebe que foi enganada, e que ela lhe deu informações falsas para poder ficar sozinha com Ash. Ela diz que não vai deixar que ela acabe com o seu plano bilionário, perguntando onde mais há uma associação de caçadores. Ela diz que há uma na 2ª cidade a oeste, e na 3ª cidade a norte. Ela pergunta-se qual será, dizendo que vai começar pela mais próxima. Ela então percebe, perguntando se consegue ir para as outras cidades com o que tem. Ela diz que não é suficiente. Mary fica deprimida, perguntando-se o que deve fazer, e alguns dos homens chamam-na, dizendo que a ajudarão a chegar onde precisa, mas em troca, ela precisa de os deixar usar o seu corpo. Ela suspira antes de dar uma bofetada no tipo, fazendo voar. Percebendo que estas duas pessoas com ele também são uns merdas, ela avança, dando uma joelhada na cara de um deles. Quando o gordinho percebe que é o próximo, ele insulta-a, o que a faz virar-se, dando-lhe um pontapé direto no queixo, ou bem, pelo menos num dos 5. Enquanto ele cai inconsciente no chão, o primeiro tipo levanta-se e vai para atacá-la. Ela desvia-se por baixo antes de lhe dar literalmente um pontapé na cabeça. Ela diz que já está fula, mandando-os a merda. A recepcionista diz que foi incrível. Se ela precisa de dinheiro, devia tornar-se caçadora, pois com as suas habilidades eles iriam recebê-la de braços abertos.
Ela diz que é isso. Ela só precisa de se tornar uma caçadora e ganhá-lo. Ela vai ganhar muito dinheiro e ir atrás de Ash e Uka. Entretanto, 2 dias após a subjugação, vemos-los andar pelo centro da cidade, e Bael chama por ele. Ash pergunta o que ele está a fazer aqui, e ele diz que está a escoltar a armadura e a espada que estão a ser transportadas para a capital. Ele então diz-lhe para vir cá, pois havia uma inscrição desvanecida na armadura. Parece que pertenceu a um membro dos Cavaleiros do Reino que não regressou da masmorra há muito tempo. Ash pergunta se é esse o caso, e pergunta se também acabará assim se morrer na masmorra. Bael diz que ninguém sabe, a razão pela qual os monstros aparecem ainda não foi resolvida, mas o Instituto irá investigar. Ash diz que isso significa que a armadura e a espada serão úteis para a pesquisa. Bael diz que a recompensa da capital é decidida pela avaliação. Separadamente disso, deve haver uma recompensa de subjugação da associação, que o verá mais tarde. Ash diz que está na hora de ir para a associação então. Uka concorda. Quando eles chegam lá, ouvimos-los a gritar, perguntando se ela realmente queria dizer 5 milhões. Mai diz que sim, enquanto apresenta o dinheiro, e ele diz que se dividirem igualmente, dá mais de 2.500.000,0 para cada um. Uka diz que um pão custa apenas 100. Por que é que ela está a fazer contas com pão? Mai diz que, em reconhecimento das suas conquistas, eles foram nomeados caçadores exclusivos da segunda cidade. Ele pergunta se isso é importante. Ela diz que é. Ele recebe vários tratamentos favoráveis, e ela espera que isso o encoraje a continuar a derrotar monstros à torto e à direita. À noite, de volta ao seu quarto, vemo-lo com uma garrafa de álcool. Ele pergunta-se como é que ele deveria ter gasto uma quantia tão grande. Com a luz da casa de banho ainda acesa, a porta abre-se e Uka sai, abraçando Ash pelo pescoço, dizendo que certamente ele não se esqueceu da sua recompensa. Ele começa a ficar envergonhado, e ela diz-lhe para vir para cá e subir para a cama. Ele rasteja para a cama e começa a corar, enquanto seu coração começa a acelerar. Ela envolve a cabeça dele com as mãos e depois empurra-o para a cama. Ele começa a olhar para as curvas dela. Ela então coloca as mãos sobre os braços dele. Mas, claro, ela apenas se deita sobre o braço dele, dizendo que a partir de hoje, quando dormirem, ele tem de ser a sua almofada de braço. Ele fica apenas surpreendido, perguntando se é só isso. Ela pergunta se ele ficou desapontado, dizendo que eles poderiam fazer mais se ele quisesse, mas ela esperou por ele, e isto não é realmente ser injusta da parte dela. Ele diz que não, que a culpa é dele, e depois agarra na nuca dela e abraça-a, dizendo que ela é importante para ele. Ele quer que ela fique com ele a partir de agora. Ela diz, claro, que estará sempre ao seu lado, pois eles continuarão a subir a masmorra juntos. Já passou uma semana desde a subjugação, e eles estavam a viver a vida de caçadores como a equipa Janus. Ele diz que os monstros no 15º andar são muito fáceis de lidar agora, e ela diz que ele tem razão. Ele pergunta-se como é o 16º andar, e ela diz que não faz ideia. Eles podem ir dar uma espreitadela rápida. Eles descem, e quando fazem, ficam ambos espantados ao verem um vasto deserto à sua frente. Ela diz que isto é muito grande, e ele ainda está em negação de que isto seja debaixo da terra. Ela diz que as masmorras são verdadeiramente misteriosas, e quando ele olha para cima, avista um pássaro familiar, pois este é um dos do início. Há um casal, e um deles voa diretamente na sua direção. Ele alcança sua lâmina antes de lhe cortar a cabeça, e o outro grita enquanto levanta as asas e as bate para baixo, disparando um ataque de penas. Perfura o chão à sua volta e depois começa a brilhar antes de explodir. Faz-me lembrar um ataque de um jogo, mas não consigo identificar qual. Uka diz que está a disparar penas e a fazê-las explodir, e ele diz que é definitivamente algum tipo de magia. Ele então grita, e ele diz que vai fazer de novo, dizendo-lhe para correr. Mas ouvimos uma mulher dizer ainda não, pois agora é a sua oportunidade. Ela passa por ele a correr, indo rapidamente de pássaro em pássaro, voando pelo ar. Ela então corta um ao meio na diagonal, e ele aterra no chão. Ela também aterra graciosamente. Eles estão ambos surpreendidos, e ela diz-lhes para continuarem. Claro, ela estava a falar com a sua própria equipa, pois vemos um grupo de 3 aventureiros a seguir atrás. O suporte à distância começa a disparar contra os pássaros, fazendo-os descer, enquanto os espadachins aproveitam isso e encontram as suas descidas, cortando o caminho através deles, matando ambos os pássaros. Ash e Uka estão ambos espantados, e a mulher diz que já passou algum tempo. Ele diz que ela o salvou e chama Litânia. Ela pergunta se tudo o que vai receber é um agradecimento e depois beija-lhe a bochecha enquanto Uka começa a ter um ataque. Ela diz que por ele, ela faria muito mais. Uka separa os dois, perguntando como ele pôde fazer aquilo de repente, e começa a bater em Ash, e pergunta-lhe quem diabos é aquela mulher para ele. Mais tarde, eles vão para a estalagem, pois estão todos a ter uma refeição juntos.
Tânia apresenta-se como Tânia Shandor, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ash explica que ela é a líder do grupo de alto nível, Espada da Deusa, e é famoso como ela se tornou uma caçadora apesar de ser da nobreza de nível quase real. Ulka diz que isso é surpreendente. Mas então Ash diz que pensava que ela estava em casa dos pais. Ela diz que regressou hoje depois de ouvir que ele derrotou um monstro nomeado enquanto ela estava fora. Ele diz que ela já deve saber tudo sobre isso. Ela diz-lhe que é uma pena, pois se não estivesse fora, teria sido ela derrotá-lo. Ulka ladra para ela, dizendo que ela não sabe quão forte era o monstro. Mas Ash diz que talvez ela conseguisse. Ela é uma das pessoas que derrotou um monstro nomeado que apareceu há alguns anos, o macaco vermelho, sozinha. Ela diz que não sabia que era tão forte. Tânia diz que não é nada de especial. Ela se tornou uma caçadora para ganhar fama por si mesma, não pelo nome de sua família. Ulka pergunta por que uma nobre tão distinta conheceria o Ash. Ele diz que foi convidado para se juntar ao grupo dela antes. Claro, ele recusou. Ela começa a lamber os dedos, dizendo que não desistiu. Se ele se juntar ao grupo dela, ganha uma espada. Ele pode fazer o que quiser com o corpo dela também. Ambos começam a corar, e Ulka pergunta que diabos ela acabou de dizer. Ash começa a se engasgar com a comida, e ela diz que ele pode ganhar dinheiro e dormir com ela, e que essas são certamente boas condições. Ele diz que esse não é o problema, e diz que precisa ir ao banheiro. Enquanto ele sai, ela sorri, observando-o. Enquanto Ulka bate sua caneca na mesa, ela diz que se ela colocar as mãos nele, ela a matará. Ela ri, dizendo que ela é bem ciumenta. No entanto, não é só o Ash. Ela a quer também. Ulka surta, e ela explica que todas as pessoas em seu grupo estão bastante satisfeitas com sua técnica. Enquanto todos começam a ficar envergonhados, ela percebe que essa garota é uma maníaca por sexo. Tânia diz que honra o prazer, não importa o que seja, ela sempre consegue o que quer. Mas Ulka percebe que isso é ruim, e diz que ela também não vai perder. Ela não vai entregar o Ash. Ela diz que se for esse o caso, então para começar, enquanto um monte de cerveja é trazido, elas deveriam ter uma competição para ver quem consegue beber mais. Ash finalmente volta de soltar um barro, e vê as duas virando cerveja atrás de cerveja, e ele diz que elas deveriam parar logo, mas Ulka manda ele calar a boca. E ele diz para Tânia encerrar a noite. Ela diz que ele lhe deve uma, e que sempre estará esperando por ele, e ela está falando sério. Ele diz que esperar é uma perda de tempo. Ela ri e acena com a cabeça, dizendo que o verá mais tarde, enquanto ele carrega Ulka para casa. Ela o chama repetidamente, e ele diz para ela se segurar firme. Ela diz que não o dará a ninguém, e ele diz que tudo bem. No dia seguinte, um homem então diz que precisa saber mais sobre o Dullahan. Os dois ficam confusos, e ele diz que eles são os aventureiros que o derrotaram. E ele pergunta como foi cruzar espadas com ele, e se era forte. Ash diz que sim, e então o homem pergunta se ela apenas ficou sentada assistindo o tempo todo. Ele continua fazendo pergunta atrás de pergunta. Ela pergunta a Ash quem ele é, e ele diz que não tem ideia, então pergunta o nome dele. Ele pede desculpas, diz que apenas se empolgou e começou a tagarelar. Ele se apresenta como Edgar Bailuna, e ele é um marquês que já passou a chefia da família para seu filho e agora trabalha como chefe do instituto de pesquisa deles. Eles percebem que ele é um nobre de altíssima patente e chefe de um departamento. Ele diz que viu a armadura e que era verdadeiramente fascinante. Ele queria saber mais detalhes, então não conseguiu ficar parado e veio perguntar a ele diretamente. Ash diz que isso é uma dedicação honrosa. O cara enfia a mão no bolso e tira um charuto e um isqueiro, dizendo que agora que as apresentações acabaram, acontece que ele não tirou um isqueiro. Ele é o isqueiro. Ele estala os dedos enquanto chamas aparecem na ponta deles, e acende seu charuto. Ambos ficam surpresos que ele pode usar magia assim, e ele diz mais uma vez que quer saber sobre o Dullahan, e eles percebem que ele é um mago. Ambos dizem tudo bem, e com o passar do tempo, eles continuam contando a história até que finalmente contam tudo o que sabem sobre isso. Ele diz que entende, e Ulka agradece por seu tempo. Ash se pergunta o que ele pensa. Edgar continua, dizendo a respeito de sua teoria de que o Dullahan costumava ser um humano. Ele compartilha do mesmo sentimento. Ash pergunta se é realmente possível um humano morto se tornar um monstro, e se tal coisa poderia acontecer. Ele diz, na verdade, antes de vir aqui, ele investigou o 14º andar da masmorra, especificamente a área onde foi encontrado. E enquanto investigava lá, ele encontrou algo. Enquanto vemos acendendo sua lâmpada, ele a levanta, vendo um monte de corpos. Ele diz que fundidos com as paredes da masmorra havia incontáveis restos esqueléticos de cavaleiros do reino. Ambos ficam surpresos, perguntando se isso significa que os corpos dos cavaleiros eram seus camaradas. Ele diz que essa é a hipótese mais provável, e está curioso para saber se eles já ouviram falar do conceito de essência de mana.
Dizem que é a fonte bruta do poder mágico que os magos consomem, e as masmorras estão saturadas com ela. E eles descobriram recentemente que se você pegar uma espada comum e expô-la a essa essência por um longo tempo, ela se transforma em uma espada mágica. Se seguirmos essa lógica, então um cadáver exposto à essência de mana por muito tempo poderia, concebivelmente, se transformar em um monstro. Ambos pensam sobre isso e parecem um pouco preocupados. Ele diz que certamente desperta um pouco de romance desvendar os mistérios das masmorras e da magia. Essa é a verdade e o conhecimento que o reino busca. Hulk então pergunta se ele explorou o 14º andar sozinho. Ele diz que de jeito nenhum isso aconteceria, e que ele tinha seu assistente Sérgio e alguns caçadores como guardas. Na deixa, Sérgio entra com Bael atrás dele. Sérgio diz que esteve procurando por ele em todo lugar. Edgar diz falando no diabo, perguntando por que ele está tão em pânico. Ele diz que é porque ele saiu perambulando sozinho de novo. Ele diz que só queria perguntar a Ash sobre o Dullahan. Sérgio diz que ele sempre arrasta as pessoas por seus caprichos, e Bael diz que ele é sempre assim quando se trata de masmorras. Ash diz que deve ser difícil, e que ouviu o método para criar espadas mágicas mais cedo. Bael fica surpreso, dizendo a eles para manterem essa merda confidencial, e eles percebem que não deveriam ter ouvido. Edgar diz que ouviu muitas coisas interessantes dele, e que prosseguirá com esse assunto com seriedade. Bael diz entendido, perguntando se eles poderiam vir à associação novamente amanhã. Ambos ficam confusos, mas no dia seguinte eles o fazem. Quando eles chegam na área de reunião, Mais se aproxima até que a porta se abre. Ash se pergunta se será Bael novamente, mas em vez disso vemos ninguém menos que Kyle agindo de forma muito vergonhosa e até piscando para eles. Claro, a dupla de músculos está aqui e até mesmo Tânia. Ele pergunta por que todos estão aqui e se Bael os chamou. Eles dizem que sim e que todos os grupos de elite da masmorra foram reunidos. Tânia diz que isso não é um assunto qualquer, e Hulk está apenas fuzilando-a com o olhar de lado. Edgar então entra enquanto Bael diz que parece que todos estão presentes. Kyle pergunta o que ele está planejando ao reunir todas as elites assim. Bael vai estender um mapa, e enquanto Edgar explica, eles já sabem que o aparecimento de monstros nomeados tem sido conspícuo nos últimos anos. O macaco vermelho e o Dullahan são monstros muito poderosos. No entanto, nos últimos anos, a única masmorra onde monstros nomeados apareceram é na segunda cidade, e ele acha que uma anomalia está ocorrendo dentro da masmorra. Portanto, ele decidiu lançar uma investigação em larga escala. Para esse fim, os caçadores mais bem classificados da segunda cidade se reuniram aqui, e ele pede que sejam as elites liderando a conquista, pois quer a cooperação deles na investigação. Todos parecem surpresos, e Bael diz que ele assumirá a explicação a partir daqui. Ele quer que todos acompanhem a ordem dos cavaleiros até a parte mais profunda. Saitama pergunta se ele quer dizer o 20º andar, e Saiyan diz que é certamente uma escala diferente de tudo que já ouviram antes. Mai diz que a associação está providenciando os suprimentos e ferramentas necessários para isso. Bael diz a eles que começará em 2 semanas. Tânia pergunta se a participação é obrigatória. Bael diz que sim, pois o Instituto de Pesquisa da Capital Real propôs esta investigação sob ordens diretas de Sua Majestade a Rainha. Ela diz que se vem de tão alto, ela não pode recusar. Saitama diz que com tantas pessoas habilidosas reunidas, deve ser moleza. Eles também terão os cavaleiros do reino equipados com armas Magitech. Bael diz a eles para não levarem na brincadeira, perguntando qual é o andar mais profundo que todos alcançaram. Tânia diz o 18º. Saitama diz que ele e seu parceiro chegaram ao 17º. Kyle diz o mesmo. Ash diz que eles estão atualmente explorando o 17º andar. Bael diz que gostaria de dizer que foi esplêndido, mas o problema é o 19º. Todas as equipes de investigação do passado foram aniquiladas nele. Eles ficam surpresos. Ash pergunta se até mesmo os cavaleiros com armas Magitech. Ele diz que sim, porque é um nomeado no 19º andar. É um monstro vários níveis acima do Dullahan ou do macaco vermelho. Seu apelido é o Rei Lagarto.